nossa colega Weinheimer, né? Falando da história de Soledade. É, Maria, pois Soledade surgiu por volta de 1632 com a chegada de jesuítas. Muitas famílias se instalaram perto daqui nas ruínas de São Joaquim. Vamos conhecer agora um pouco da história do município e também saber o nome, a origem do nome Soledade. Estão as ruínas da redução de São Joaquim. Foi aqui que surgiu o primeiro povoamento de Soledade. A redução de São Joaquim foi construída por volta de 1632. Os jesuítas decidiram se instalar nesta região para evangelizar os indígenas. Em 4 anos, chegou a ter aqui mais de 1000 famílias. Com a vinda da bandeira paulista comandada por Raposo Tavares, amedrontados, os indígenas e os sacerdotes da Companhia de Jesus embretaram-se na região oriental do Uruguai. Alguns deles foram trucidados, assassinados aqui, presos, levados como escravos. Em 1712, as reduções foram bastante incrementadas, por causa da erva mate que existia em quantidade. A comercialização era feita na região do Prata. Também na redução de São Joaquim, nas cercanias, era muito aproveitada a captura do gado selvagem. O objetivo também era abastecer os 7 povos e também os negócios que tinha a Companhia de Jesus na região de Buenos Aires. A origem do nome de Soledade tem várias explicações. Uma delas surgiu em 1820, quando chegaram aqui caravanas dos chamados mineiros em busca de novas terras. Eram pessoas simples, de muita fé e coragem. Traziam em uma das carretas puxadas a boi a imagem de Nossa Senhora. Na viagem, a roda de uma das carretas quebrou. Eles então armaram acampamento e ficaram por vários dias. Ao tentarem nova partida, outra vez a roda quebrou. E eles tomaram isso como um sinal da vontade de Nossa Senhora que permanecessem no local. Muito tranquilo, recebeu deles o nome de Nossa Senhora da Solidão, substituído mais tarde pelo de Nossa Senhora de Soledade. Não é mais solidão, nem a saudade machuca o coração. Quando raízes de flores são cheirosas. Depois dessa matéria que nós vimos aí sobre a história de Soledade, nós vamos conversar com o João Alberto Fusca de Souza, que é jornalista, radialista, diretor de teatro, diretor da Folha de Soledade, diretor-presidente do Centro Cultural 25 de Julho, e ainda tem tempo para fazer pesquisa sobre os nomes e sobrenomes das pessoas aqui de Soledade. Quais foram as conclusões que chegaste a partir dessa pesquisa? Bom, Cunha, como nós moramos numa cidade que se chama uma cidade de Pelo Duro, o movimento Teuto nasceu em 1987 com a finalidade exclusiva de manter juntas, congregadas, essas famílias alemãs, esses descendentes de alemães que vieram para essa região do Rio Grande do Sul. Porque hoje nós vimos em listas telefônicas Silva, Silveira, né? E muitas vezes a gente diz que são sobrenomes portugueses, mas na realidade nós vemos, por exemplo, um exemplo, William van der Hagen, que era um fidalgo flamengo, que ele migrou para Portugal e lá ele trocou o sobrenome de Hagen por Silveira. Então quer dizer, Silveira foi trocado pelo sobrenome aportuguesado para Hagen. Como temos outros casos de Kenny, que se transformou em Cunha, como Hortério, que se transformou em Dutra, Van Haar em Terra e Brim em Brum. Inclusive, são pesquisas ainda que a gente está concluindo para ver realmente a correlação de Brum com os Brim. E os Freitag, que nós encontramos correspondência na região rural de Soledade com os Freitas.
os Bargestein, que se transformaram em Bargeston, e os Hagen, que se transformaram em Silveira. Você que tem muito Freita, Cunha, Silveira, que aí que poderiam ser açorianos ou portugueses, e que na verdade tem uma ascendência alemã. Bom, nós estamos agilizando essa correlação entre os nomes portugueses com o nome em alemão. É um trabalho que nós estamos agilizando a nível também do Instituto do Rio Grande do Sul e pesquisas, inclusive, na Alemanha. Tá ok, falando ainda sobre alemão, está lá do outro lado, Lauro Quadros. Ok, Cunha, eu vou mostrar para vocês agora 5 integrantes do grupo Teudo aqui de Soledade. E esse cara aqui é o Vitório Boren. Good morning. Good morning. Ele é Grossman, é um homem grande. Eu sou Kleinman, um homem pequeno. Ele está aqui com a mulher dele, a Noelina, é isso? E quem mais? E tem mais integrantes, que é o Otávio Hertz e a Delane Teichmann Bicudon, né? Que também faz com a sua filha, né? Tá certo. E vocês todos falam alemão, não? Daqui eu acho que somente eu e a minha esposa nós falamos o alemão, né? E o que vocês fazem com esse grupo que existe, pelo que eu sei, há 3 anos? É Traiarra, né? Já, Traian. O nosso grupo está exatamente pesquisando, está querendo trazer também a participação da cultura e folclore alemão, de origem típica alemã. E já diversas realizações nós temos promovido em Soledade, e damos a nossa presença maciça na realização do Garimpo da Tradição. E sempre, todos os anos, acontece aqui o Abendbrot, que é a noite do pão, é isso? Exato. A tradução não diz corretamente, é uma ceia festiva, e deu seu nome típico Abendbrot. A presença dos alemães em Soledade, Maria do Carmo. Exatamente, foram muito fortes as presenças dos alemães e dos italianos. Mas, desde o seu povoamento, Soledade teve um crescimento lento, mesmo com a abertura das picadas por dentro da mata abundante de Botucaraí. O acesso era difícil e Soledade não acompanhou o crescimento das regiões no desenvolvimento da comercialização da erva mate e na pecuária. Na década de 1840 a 1850, Soledade chegou a ter maior número de habitantes do que Passo Fundo, mas com a chegada da ferrovia, Passo Fundo cresceu. Soledade, a partir da década de 1920, é que começa a registrar os primeiros sinais de progresso com a chegada das famílias de origem italiana e alemã. Surgindo aí as pequenas empresas e pequenas indústrias. Depois do intervalo, o episódio dos monges barbudos e o terno de recomenda, o cântico do tempo da Páscoa. Voltamos a falar de Soledade ao vivo com o Jornal do Almoço na Praça Central, aqui onde nasceu Soledade. A economia deste município vive predominantemente da agricultura, muita cultura do soja, da agropecuária e principalmente das pedras semi-preciosas, que são exportadas para o Japão principalmente, para a Alemanha, para a França com alguma prioridade. A propósito disso, as pequenas empresas são em torno de 100 aqui e 10 grandes empresas. Os pequenos empresários procurou a equipe do Jornal do Almoço, se queixou da instabilidade do dólar, criando sérios problemas para a exportação das pedras semipreciosas e já causando desemprego por aqui. É uma questão que deve chamar a atenção das autoridades. Além disso, Soledade fabrica botas e calçados e exporta para os Estados Unidos 90% dessa produção de botas e calçados. Botas principalmente para o estado do Texas. Algumas curiosidades da economia dessa cidade, Paulo Santana. Nos anos 30 ocorreu aqui em Soledade um episódio marcante da história desse município. Ainda hoje, no interior de Soledade, guardam-se resquícios destacados, evangélicos e espirituais, do movimento dos monges barbudos. Professor Paulo Borges, soledadense, o que foi o movimento dos monges barbudos? Os monges barbudos de Soledade eram os seguidores do monge João Maria D'Agostini, chamado e conhecido por aqui o Santo Monge. Isso aconteceu por volta de 1930, com desfecho na Páscoa de 1937. Eram pessoas simples, pacatas, que seguiam os ensinamentos do Santo Monge. Ele pregava a medicina com ervas, ele foi o precursor do movimento ecológico, dizia que as matas eram importantes, precisavam ser preservadas, os rios. Teve uma importância fundamental aqui. No começo eram poucos, depois muitos, e teve o desfecho em 1937 com grande potencial militar, exterminando e massacrando, no chamado Massacre do Fundão, os monges que existiam por aqui. E o que levou o governo, as forças do governo, a massacrarem
estes religiosos. O medo e o pavor das autoridades com todos os movimentos bélicos que sempre existiram aqui. Pensaram que eram comunistas, coluna Prestes, e medo de novo acontecer a Revolução de 32. Os monges barbudos estão encravados na história de Soledade, Maria do Carmo. Nós vamos agora, numa reportagem, saber mais detalhes, então, sobre este movimento religioso dos monges barbudos de Soledade. A história dos monges barbudos começou por Lagoão, quando apareceu um velhinho de barbas brancas e compridas, de cajado na mão e uma sacola nos ombros. Ele ensinava rezos, o uso de ervas medicinais, o respeito à natureza e também pregava uma melhor distribuição de bens. A partir daí, surgiram vários adeptos que, como santo monge, deixaram crescer seus cabelos e barbas. Das muitas histórias que até hoje são contadas da passagem do profeta pela região, está a da Fonte da Água Santa. Contam os mais antigos que na localidade de Vila Costa, o santo monge parou para descansar no meio do mato. Como estava com sede e não havia água, plantou no chão uma cruz de madeira e ali brotou água. Essa água, ao invés de ser abençoada, ao invés de ser remédio, ao invés de valer o povo, quando se visse mal, viesse aqui, bebesse dessa água, se lavasse com essa água, que ela era de curar. Muitos enfermos que não tivesse cura aqui, curava, né? E curou mesmo muita gente. Muita gente de ferida brava, gente de chegar puxado aqui, e isso eu vi. Você lavar e levar água e dali no outro ano tá aqui pagando a promessa e são, né? Devido às ideias que os adeptos dos monges barbudos pregavam, a seita começou a ser perseguida pelos fazendeiros e polícia, que realizaram verdadeiros massacres. Uma das pessoas que mais participou do movimento dos barbudos ainda vive, é Idarcina Costa, que, segundo os moradores da região, na época teria sido personificada Santa Terezinha e venerada pelo grupo. E uma herança religiosa deixada pelos monges barbudos foi o terno de recomendas. O Heitor Borges, que é agricultor aposentado, vai nos explicar o que é o terno de recomenda. Cunha Júnior, o que eu conheço do terno de recomenda é, como eu disse há pouco o nosso repórter ali, que é coisa que veio de pai para filho. Na época, há 40 anos atrás, os meus pais praticavam essa religião, já que é a palavra certa, religião. Como é que acontece o terno de recomenda? É parecido com o terno de reis? É mais ou menos o terno de reis, só é uma religião que a gente sai na quaresma, ao decorrer da quaresma, principalmente na sexta-feira, 25 de março, e na Semana Santa, a semana toda, até a sexta-feira, meia-noite, que daí, no caso, sábado é sábado aleluia, né? Então, e vocês aí saem cantando de casa em casa, levam presentes, tem festa, como é que é? Não, exatamente. A gente vai cantando de casa em casa, a gente canta no cemitério, e como há pouco foi colocado, a gente canta aonde os monges barbudos descansou. Então é um dos locais que a gente prefere também fazer o tipo de recomenda. Aí a gente chega nas casas, a gente recomenda, nós temos a matraca, que é o símbolo que desperta quando chegamos, né? Como é que é a matraca? Mostra aí. Isso aí é para chamar as pessoas, para avisar que vocês estão chegando, quando vocês vão fazer cantoria. Pode fazer mais. E aí vocês fazem a cantoria, eu gostaria que vocês mostrassem para nós, assim, um pedacinho, só um trechinho de como é que é a cantoria feita pelo Terno Recomenda. Tá ok, então nós vamos aproximar mais o pessoal aqui para todo mundo poder ouvir. Pedimos outro Padre. Padre nosso, Ave